Na alegria do Espírito Santo, saudamos a você que nos acompanha no programa Ponto de Encontro desta que é a 12ª semana do Tempo Comum, aqui pela TV Canção Nova, Rio Grande do Sul, e também pelas redes sociais da nossa Diocese de Caxias do Sul. O programa Ponto de Encontro é esta agenda, esta revista semanal com as notícias, informações, destaques da vida da Igreja na Diocese de Caxias do Sul, levando em conta suas paróquias, comunidades, suas regiões de pastoral. Nesta semana nós vamos aprofundar a 138ª festa em honra a São Pedro, padroeiro do município de Garibaldi, região pastoral de Garibaldi, aqui na nossa Diocese de Caxias do Sul. Além disso, você vai saber sobre o envio do padre Marciano Guerra para um período de estudos no mestrado em liturgia pastoral em Pádua, na Itália. O encontro dos animadores vocacionais paroquiais realizado na dinâmica desse 3º ano vocacional do Brasil. A celebração da instituição do Ministério de Leitor do seminarista Stefano Fagundes Petroli e também um momento de formação para lideranças promovido pelo setor Juventude da Diocese de Caxias do Sul. No programa Razões da Fé desta semana, a ginecologista e obstetra Caroline Cristofari Emer e a professora de biologia Luciana Branquer Gregol vão nos falar sobre os métodos de contracepção e de fertilidade aceitos moralmente pela Igreja à luz do magistério. No domingo, dia 25 de junho, a paróquia São Pedro do município de Garibaldi, aqui na Diocese de Caxias do Sul, viveu o ponto alto da 138ª festa em honra ao seu padroeiro. Com a matéria produzida pela Pastoral da Comunicação da Paróquia São Pedro de Garibaldi, você vai poder acompanhar como foi toda a preparação, a organização da festa, o início das visitas do padroeiro, os eventos sociais e também o tríduo e o dia festivo. A programação da festa iniciou no dia 11 de março com a realização do chá em honra ao padroeiro. Participaram do momento de confraternização e oração aproximadamente 600 pessoas. Dentro da programação festiva, no dia 5 de maio, ocorreu também o bingo em honra a São Pedro, que contou com a participação de aproximadamente 1.000 pessoas. Além disso, dando continuidade à programação festiva, ocorreu a visita da imagem de São Pedro, acompanhada dos casais festeiros, às 30 comunidades pertencentes à paróquia. Juntamente com a visita, foi realizada a Santa Missa, onde a principal reflexão falava a respeito da importância da comunidade. Na ocasião, foi apresentado ao altar o símbolo de um feixe de varas, trazendo a mensagem de que se tentarmos quebrar uma vara será possível. Porém, quando tentarmos romper o feixe inteiro de varas, esta missão se torna mais difícil. O ponto alto da festa foi na última semana, tendo início na quinta-feira, 22 de junho, com a primeira noite do Tríduo, a qual foi dedicada aos catequizandos da primeira e segunda etapa. No dia 23 de junho, ocorreu a segunda noite do Tríduo, que foi dedicada aos jovens, principalmente os catequizandos da terceira e quarta etapa. A terceira e última noite do Tríduo, dia 24 de junho, foi dedicada à família e aos festeiros das edições anteriores, através de um pergaminho com seus nomes desde 1986. Por último, no dia 25 de junho, ocorreu a grandiosa festa em honra a São Pedro. A programação iniciou às 8 horas no Salão da Comunidade do bairro Vale Verde, com o café da manhã, seguido da procissão motorizada, percorrendo as principais ruas da cidade, com a chegada na Igreja Matriz, onde os veículos receberam a imposição da água benta por Frei Vrandrigo Zacchi. Em seguida, ocorreu a Santa Missa, presidida pelo pároco Frei Edson Sequim. Na celebração, participaram centenas de fiéis, inclusive os casais padrinhos das 30 comunidades, trazendo consigo a imagem de seu padroeiro.
Na homilia, Frei Edson destacou a história de São Pedro e agradeceu todos os envolvidos na preparação dos eventos relacionados à 138ª Festa do Padroeiro. A festa encerrou com o tradicional almoço festivo, realizado no Salão da Comunidade do bairro Cairu, onde foram comercializados aproximadamente 800 ingressos. Após o almoço, ocorreu o sorteio do rifão e a reunião dançante. Mas o que é importante também, além da parte social, essa parte espiritual que foi de grande expressão no trido e também em toda a preparação. E para o ano que vem, nós temos a alegria de celebrar aqui na nossa paróquia os 100 anos da nossa Igreja Matriz, onde já estamos pensando uma bela organização, um belo planejamento para nós celebrarmos os 100 anos da nossa Igreja Matriz aqui de Garibaldi. A Diocese de Caxias do Sul enviou no dia 20 de junho o padre Marciano Guerra para um período de estudos na Itália. A Diocese de Caxias do Sul enviou na terça-feira, 20 de junho, o padre Marciano Guerra para um período de estudos na Itália. Concebida a partir de um acordo entre a Diocese de Caxias do Sul e a Diocese de Pádua, na Itália, a oportunidade será para o mestrado em liturgia pastoral. Num período de cerca de 2 anos e meio, padre Marciano irá estudar no Instituto de Liturgia Pastoral, vinculado ao Pontifício Ateneu Santo Anselmo. O acordo prevê que o estudante resida e atue em uma igreja paroquial ao passo em que realiza o seu curso. Padre Marciano irá servir na paróquia de Camim, que está a aproximadamente 6 quilômetros da Basílica de Santo Antônio. O curso inicia no mês de setembro, de acordo com o calendário europeu. Padre Marciano, no entanto, embarcou na terça-feira, 20 de junho, para finalizar o encaminhamento burocrático e estar a serviço da paróquia, onde irá atuar no início de julho, quando iniciam as férias na Europa. Na tarde do sábado, 24 de junho, solenidade da Natividade de São João Batista. A Diocese de Caxias do Sul, na dinâmica deste terceiro ano vocacional do Brasil, realizou o encontro dos animadores vocacionais paroquiais no Seminário Diocesano Nossa Senhora Aparecida. Confira! Na tarde do sábado, 24 de junho, a Pastoral Vocacional da Diocese de Caxias do Sul promoveu o encontro para as equipes vocacionais paroquiais. A atividade no Seminário Diocesano Nossa Senhora Aparecida reuniu cerca de 30 pessoas de diversas paróquias e regiões de pastoral, além da coordenação da pastoral vocacional e os seminaristas. Na ocasião, foram abordadas diversas temáticas como o próprio terceiro ano vocacional do Brasil, a vocação cristã e a identidade e missão das equipes vocacionais paroquiais. Na dinâmica do terceiro ano vocacional do Brasil, uma das linhas de ação é a organização das equipes vocacionais para o despertar da cultura vocacional, o chamado e o acompanhamento dos jovens. Como qualquer pessoa, né, a gente tem diversas experiências na vida. Eu diria que a experiência de ser animadora vocacional é uma bênção, é uma graça de Deus. O meu primeiro convite para trabalhar, para estar junto, enfim, um serviço nesse setor, foi no dia da ordenação do padre Jairo Gusberti. No encontro, o padre Paulo César me convidou para estar no seminário em Viamão, e no mês de maio, justamente no Dia das Mães, ele passou a me buscar e me levou para o seminário. Eu passei a minha primeira semana lá. Bom, dizer assim, da alegria do que se sente nesse estar em contato é difícil. Parece bobagem, parece exagero, né? Dizer, não, está lá em contato com os meninos, mas é um presente, é uma bênção. E eu comecei, então, em 2001, depois fiquei um pouquinho de tempo parada, e depois, a convite do padre Vitor Citolin, voltei para, então, agora era seminário familiar e agora grupo vocacional. E nesse grupo eu estou desde 2011. Tivemos a grande alegria, né, de ter o padre Christian agora ordenado, né, que era fruto também do início do nosso grupo, e outras mãos, não só as nossas, claro, né. Mas eu diria, para quem sente algum momento vontade de fazer esse serviço, que entre em contato com os grupos, acompanhe, participe,
porque é uma coisa que é muita alegria, gente. É difícil de explicar o que se sente dessa graça divina de poder estar em conjunto com essas pessoas que sentem essa vocação. O encontro foi concluído com a missa da solenidade da Natividade de São João Batista, presidida pelo vigário-geral, coordenador de pastoral e reitor do seminário São José, Padre Leonardo Inácio Pereira, concelebrada pelo coordenador do Grupo Vocacional de Bento Gonçalves, Padre Miguel Mosena, com a participação do coordenador da Pastoral Vocacional, o diácono Luciano Dalmolin. Então, a nossa proposta enquanto Pastoral Vocacional é justamente retomar isto que já acontecia na nossa diocese, né, que eram esses encontros de animadores vocacionais leigos. As paróquias desde sempre se organizaram e se motivaram para isso, porém a pandemia também fragilizou bastante esses grupos. E agora é um momento de retomada, mas que se reveste também de um fortalecimento maior, porque o ano vocacional que estamos vivendo no Brasil também vem fortalecer, animar novamente, né, esses animadores leigos, que hoje nós chamamos de equipes vocacionais paroquiais, né, que são grupos de 2, 3, 4 pessoas por paróquia, por comunidade, que se tornam nelas referenciais do trabalho vocacional. E assim nós vamos concluindo o primeiro bloco do nosso programa Ponto de Encontro desta 12ª Semana do Tempo Comum. Fique conosco, até daqui a pouco. Lembrai-vos, ó Puríssima Virgem Maria, que jamais se tem ouvido que deixasseis de socorrer e consolar a quem vos invocou, implorando a vossa proteção e assistência. Assim, pois, animado com igual confiança, como a Mãe Amantíssima, ó Virgem das Virgens, a vós recorro, de vós me valho, gemendo sob o peso de meus pecados, humildemente me prostro a vossos pés. Não rejeiteis as minhas súplicas, ó Virgem de Caravaggio, mas dignai-vos de as ouvir propícia e de me alcançar a graça que vos peço. Amém. Estamos de volta com o segundo bloco do nosso programa Ponto de Encontro desta 12ª Semana do Tempo Comum, aqui pela TV Canção Nova, Rio Grande do Sul, e também pelas redes sociais da nossa Diocese de Caxias do Sul, trazendo a você as notícias, conteúdos, novidades da nossa Diocese de Caxias do Sul. Agradecemos a você pela sua companhia. Na manhã do domingo, 25 de junho, o seminarista Stefano Fagundes Petroli, da etapa da configuração, também chamada de teologia, foi instituído no Ministério de Leitor em celebração presidida por Dom José Gislon. A paróquia Menino Deus, no bairro Serrano, em Caxias do Sul, acolheu a celebração em que o seminarista Stefano Fagundes Petroli foi instituído no Ministério de Leitor, um dos passos em preparação ao sacerdócio. A missa, presidida pelo bispo diocesano Dom José Gislon, aconteceu na manhã do domingo, 25 de junho, quando a paróquia celebrava a festa das comunidades, reunindo as lideranças dos bairros atendidos. Aos 24 anos, Stefano está no segundo ano da etapa da configuração, isto é, da teologia, residindo no Seminário Maior São João Batista, em Viamão. A missa foi concelebrada pelo pároco local, Padre Juarez Bavaresco, pelo coordenador de pastoral e reitor do Seminário São José, Padre Leonardo Inácio Pereira, pelo chanceler do bispado e referencial da diocese para a formação dos seminaristas da teologia, Padre Eleandro Teles, além do reitor do Seminário São João Batista de Viamão, Padre Neymar Schuster, que integra o clero da diocese de Montenegro.
O coordenador da Pastoral Vocacional da Diocese, o diácono Luciano Dalmolin, também participou da celebração em que estiveram presentes os seminaristas das dioceses de Caxias do Sul e de Montenegro. Este ministério que estou recebendo hoje, o ministério de leitor, é um ministério especial que a igreja tem desde o princípio, desde lá do começo, que é para fazer a leitura na assembleia, na liturgia da igreja. O leitor é aquele que vai proclamar a palavra de Deus. E ao longo do tempo, na história da igreja, o que aconteceu é que isso acabou se passando muito para a formação dos seminários. E recentemente, a igreja está tentando um pouco também restaurar esses ministérios. Então, de alguma forma, esse ministério de leitor é também uma das etapas às quais eu estou me preparando também para a caminhada sacerdotal, a caminhada para ser padre. E é também um sinal, uma celebração, um ritual que também marca a importância da palavra de Deus dentro da celebração da Santa Missa. O quanto é importante nós escutarmos a palavra de Deus, ouvirmos com atenção e também sabermos proclamar esta palavra. Dentro desse ano vocacional também, nós temos a alegria de celebrar este rito especial, justamente para recordar que todos temos uma vocação. Todos somos chamados a uma vocação, a ajudar na comunidade, como leitores, como acólitos, como pessoas que ajudam na música, também como diáconos, padres, ou também, quem sabe, como irmãos religiosos e também como leigos. Todos temos um chamado. E de modo ainda mais especial, aqui na nossa comunidade, na nossa paróquia, Paróquia Menino Deus, esta celebração marca justamente esse chamado que Deus faz a cada um de nós. Então, que cada um possa refletir, possa pensar, qual é a vocação que Deus tem para mim? É isso também que nós queremos fazer com que todos os fiéis desta paróquia e da nossa diocese possam se fazer. Qual é a vocação que Deus tem para mim? Será que Deus me chama para ser padre? O seminarista Stefano Fagundes Petroli tem 24 anos, é natural de Bento Gonçalves e atua aos finais de semana na Paróquia Menino Deus em Caxias do Sul. Ele fez parte do grupo vocacional de Bento Gonçalves ao longo dos anos finais do ensino básico e ingressou no Seminário Maior São José em 2017, quando cursou o propedêutico. De 2018 a 2020, estudou filosofia na Universidade de Caxias do Sul, residindo no mesmo seminário. Em 2021, Stefano realizou estágio pastoral ao longo de todo o ano, residindo na paróquia São Ciro, em Caxias. No ano de 2022, foi morar no Seminário Maior São João Batista, em Viamão, quando iniciou os estudos de teologia na Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, em Porto Alegre. Esse passo também, para mim, significa mais uma etapa que estou concluindo. A gente pode dizer assim que a formação sacerdotal ela é um processo. Esse ritual é um ritual também que ele é simbólico, que vai mostrando que o ser padre está chegando, está logo mais, está ficando perto. Então, para também eu tomar consciência das responsabilidades do que significa ser padre, nós fazemos também esse ritual de instituição do Ministério de Leitor. Por isso também estou muito feliz e peço as orações de todos que também estão nos ouvindo, para mim também, para os meus colegas, todos seminaristas, que nós possamos perseverar e ter sempre essa coragem de seguir em frente, responsáveis pela nossa vocação. No sábado, 24 de junho, quando celebramos a solenidade do nascimento de João Batista, o setor Juventude da Diocese de Caxias do Sul promoveu um encontro de lideranças, prevendo também a sucessão de lideranças nas coordenações dos grupos, nos movimentos e nas pastorais vinculadas ao projeto e ao trabalho de evangelização da juventude. Confira com imagens e matéria da equipe de comunicação do setor diocesano da juventude. Lideranças de diferentes grupos e movimentos de jovens da Diocese de Caxias do Sul participaram no sábado, 24 de junho, de um momento de formação promovido pelo setor Juventude. O encontro ocorreu no seminário Nossa Senhora Aparecida. O objetivo principal da formação foi abordar com as atuais lideranças a importância de preparar outros jovens para a sucessão na condução dos grupos. Para isso,
o encontro iniciou com uma escuta ativa e partilha das realidades dos diversos grupos e movimentos que estavam representados. Em seguida, a psicóloga Cristiane Raquel trabalhou os perfis de lideranças, destacando as características e condutas que um bom líder deve ter. À tarde, a partilha ficou por conta do professor de ensino religioso, Tiago Klein, que trouxe para a reflexão dos participantes as realidades juvenis que hoje se apresentam na sociedade e como elas podem ser trabalhadas nos grupos. O encontro contou ainda com a presença do coordenador diocesano de pastoral, Padre Leonardo Inácio Pereira. A próxima formação do setor Juventude está agendada para o dia 25 de novembro deste ano e será voltada para os jovens que estão sendo preparados para se tornarem lideranças juvenis. Então, ontem o setor Juventude realizou uma formação em vista das lideranças dos grupos de jovens. É bem importante que a gente possa proporcionar ferramentas, né, para os líderes que estão nos nossos grupos, no sentido de facilitar o trabalho deles e ajudar com que eles se enxerguem como líderes, né, diante dos grupos onde eles estão. Esse é um trabalho bem importante, assim, que enquanto setor Juventude se observa com muito carinho, justamente porque as nossas lideranças têm muito boa vontade, estão sempre atuantes, presentes nos grupos, mas muitas vezes também lhes falta uma formação. A nossa formação quer suprir essa lacuna e quer ajudar para que aqueles que estão no serviço da liderança possam exercer de uma maneira melhor, possam exercer de uma maneira talvez mais condizente, né, com o lugar, enfim, com tudo aquilo que representa ser um líder, pastor, na igreja. O programa Razões da Fé, produzido pela Diocese de Caxias do Sul para a Rádio Miriam Caravaggio e que todas as semanas a gente partilha aqui no Ponto de Encontro um fragmento, uma partezinha, nesta última semana abordou a fertilidade, os métodos de fertilidade, de controle de fertilidade, de planejamento familiar a partir do que é moralmente aceito pelo magistério, pelos documentos da Igreja Católica. A ginecologista e obstetra doutora Caroline Cristofari Emer e a professora de biologia Luciana Branquer Gregol nos explicam, nos ajudam a entender sobre maternidade e paternidade responsável e também os caminhos que um casal aberto à vida deve tomar também nesse projeto de planejamento familiar. Confira. É necessário compreender que nós precisamos crescer na fé. Né? Nós precisamos entender primeiro o nosso papel de co-criadores, como a Luciana já falava, né? Eu quero chamar primeiro a questão da responsabilidade no sentido de trazer responsabilidade para o casal. Sim, você casou na igreja, você assumiu um compromisso diante de Deus, você respondeu ao padre que você estaria aberto a assumir os filhos que ele te deu. E é parte da sua biologia, é parte da sua missão como casal acolher esses filhos. Então você é responsável, sim, no sentido de estar aberto à vida, sim, né? De entender que esta é a sua primeira missão. É como nós falávamos no programa anterior, né? É preciso ter uma hierarquia de valores bem formada para que nós possamos compreender esse termo. Senão fica muito fácil achar motivos para não ter filhos, né? Eu preciso entender a minha responsabilidade perante Deus, perante mim mesma, perante a família, perante a sociedade. Nós somos chamados a sermos co-criadores de Deus. E o Papa também coloca no final aqui desse trecho da encíclica, né, que a missão de transmitir a vida, nessa missão, eles não são, o casal, no caso, livres para procederem a seu bel prazer, né, como se pudessem determinar de uma maneira absolutamente autônoma as vias honestas a seguir, mas devem sim conformar o seu agir com a intenção criadora de Deus, né? Então, é algo realmente pessoal, delicado. Não é o médico quem vai dizer ao casal quantos filhos ele deve ter, não é o padre puramente, né, como alguém que dita a regra. Isso é algo que o casal precisa conversar, precisa amadurecer e precisa também de uma direção espiritual, muitas vezes, às vezes de um conselho médico relacionado à saúde, mas é algo que, de fato, nós precisamos amadurecer e sermos, de fato, responsáveis, mas responsáveis no sentido não de nos livrar da responsabilidade, mas no sentido de assumi-la com alegria. A gente pode usar o catecismo e ele diz o seguinte, que para os casais católicos, né, é orientada a continência periódica ou métodos naturais
que são baseados nessa autoobservação para identificar dias de fertilidade, dias de infertilidade e selecionar esses dias conforme forem os objetivos desse planejamento familiar, né? Esses métodos, então, como diz o catecismo, eles respeitam o corpo dos esposos, né? Não é uma visão utilitarista, como a gente estava falando até antes da eutanásia. Por que se desconsidera ou se tira o direito ou se diminui o embrião ou o idoso? Porque eles não são úteis. Não dão lucro para a sociedade. Exatamente, dão trabalho, né? Então, aqui a gente está falando de respeitar o corpo do outro, não de só utilizar o corpo do outro para ter o seu próprio prazer, né? Além disso, esses métodos eles vão animar a ternura entre eles, porque a própria Humanae Vitae fala da alma interior da sexualidade, né? A sexualidade humana não é só a genitalidade. No método Creighton, que depois a gente vai falar um pouquinho mais, eles falam que a sexualidade ela é espiritual, psicológica, física, intelectual, comunicativa, criativa, emocional. Então, ela tem muitos aspectos. Quando a gente usa um método natural, nós estamos alimentando todos os aspectos da sexualidade. E, além disso, com esses métodos, nós estamos alimentando uma liberdade verdadeira. Porque aí nós vamos ter realmente a consciência de escolher, de decidir. A gente não vai estar indo pelos nossos instintos animais, de eu quero prazer, então não interessa o que tenha pela minha frente. Então nós vamos estar realmente nos orientando e desenvolvendo virtudes. E assim nós vamos concluindo o programa Ponto de Encontro desta que é a 12ª semana do Tempo Comum. Lembrando de rezar nessa semana pelo nosso sumo pontífice, servo dos servos de Deus, nosso querido Papa Francisco. Rezamos pela sua saúde, rezamos pela unidade da Igreja, que o Pedro que está nos céus interceda pelo Pedro da terra. Saúde e vida longa ao Papa Francisco. Obrigado a você que nos acompanhou no programa Ponto de Encontro desta semana. Obrigado à TV Canção Nova Rio Grande do Sul pela cedência do espaço. Se você nos acompanha nesta quinta-feira, fica agora com a adoração ao Santíssimo ao vivo do Santuário de Caravaggio. Se nos acompanha no domingo, fica com a transmissão ao vivo da Santa Missa, também de Caravaggio. Até a próxima semana, até o próximo Ponto de Encontro.